Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, vamos ver o verso 1, aliás, verso 12. A gente já vai abrir isso, eu quero te explicar o que está acontecendo, mas nós temos aprendido aqui sobre a história de Gideão. Fala comigo, Gideão. Olha para quem está pertinho de você e fala assim: você sabia que essa cadeira é o melhor lugar da igreja? Agora fala assim, por quê? Fala para essa pessoa, porque é do meu lado. Amém? Glória a Deus. Está quentinho, irmão, o clima de frio é maravilhoso. De verdade, se eu pudesse comprar, dava uma coberta para cada um aqui, uma pipoca para você comer quietinho, ouvir a palavra de Deus assim escolhido. Amém? Aleluia. Daqui a pouco a glória de Deus vai encher a sua vida. Amém? Vamos lá, a gente está falando sobre Gideão. Eu quero só dar um contexto para você. Mas Gideão é um cara da Bíblia que venceu uma batalha com apenas 300 homens. É uma história muito interessante da palavra de Deus, que está aqui escrita em Juízes, porque narra uma época do povo de Deus, que eles estavam vivendo sobre um domínio, uma opressão de um outro povo chamado Midianitas, de Midian. Amém? Então de um lado você tem o povo de Deus, Israel, e do outro lado você tem os Midianitas. Amém? E a Bíblia diz que o povo trabalhava o ano inteiro, plantava, trabalhava, e quando chegava na época da colheita, esse exército Midian vinha e levava tudo, saqueava tudo, levava todas as comidas, todas as plantações, deixou Israel totalmente sem comida, sem estrutura, pobre e miserável. Esse é o contexto dessa história. Até que Deus vai e encontra Gideão. E quando ele encontra Gideão, ele dá um chamado para Gideão, para libertar esse povo, para ganhar uma batalha. Só tem um problema. Era impossível vencer pelos olhos naturais. Porque Gideão estava lutando com 300 homens. Fala comigo, 300 homens. Fala 300. 300 homens. Amém? Contra um exército milionário. Não é milionário que eu ia falar. De milhares. E milhares e milhares. Amém? Era muita gente. A Bíblia chega a descrever que parecia como a areia da praia. Quem estava na praia esses dias aqui? Vamos ver. Ninguém. Levanta sua mão, profetiza, esse ano você vai pisar na areia. Aleluia. Esse ano você vai salgar seu corpo. Aleluia na praia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas imagina, irmão, não dá para contar a areia da praia. É muita areia. E a Bíblia descreve esse povo como desse jeito. Era muita gente contra 300 homens. Dá para ganhar? Sim ou não? Não. Pelos olhos naturais. Mas pelos olhos espirituais, eles saíram vitoriosos. Amém? Então nós aprendemos na vida de Gideão algumas chaves e princípios, como Gideão decidiu e como as decisões de Gideão levaram para que ele tivesse vitória. Nós temos falado sobre isso, sobre o primeiro passo, você está posicionado. Já vou ler o versículo, vai tranquilo, Teresa. O primeiro passo, você está posicionado. Fala comigo, posicionamento. A posição que você está define o quão acertado será a sua decisão. Irmão, essa foi a primeira coisa que eu falei, e eu quero terminar falando sobre isso. A sua posição define o quão acertado será a sua decisão. É a sua posição que define aonde você está plantado, aonde você está, no centro do que você está. Eu te garanto, se você estiver no centro da vontade de Deus, até as suas decisões erradas servirão para trazer consolo, servirão para trazer prosperidade para a sua vida, sabedoria, experiência. Quem está entendendo, diga amém. Então é muito importante você estar posicionado. Posição é fundamental. Não importa o que está acontecendo ao redor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nós confiamos no Senhor, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Alguém que não está com frio, queimando por Jesus, para dar uma glória a Deus aqui nesse lugar. Aleluia! É a palavra de Deus, irmão, não é a minha. Então o que nós fazemos aqui? Como Igreja Vitória, depois de tanto tempo que Gideão viveu essa história, nós pegamos a palavra de Deus, que não é um livro, não é apenas um livro, mas é a voz de Deus sobre a terra, e nós trazemos a palavra e colocamos na nossa realidade, e essa palavra transforma a nossa realidade. Amém? Tudo que você precisa é que a palavra de Deus seja gritada na sua realidade,
E essa é uma noite que a palavra de Deus tocará a sua realidade e transformará a sua vida. Eu declaro e profetizo sobre você, 2024 ainda será o ano mais incrível da sua vida. Chacoalhe alguém perto de você e fala assim: você não acreditou? Vou dizer mais uma vez, 2024 ainda será o melhor ano da sua vida. Amém? Quem está pronto, diga amém. Então é o seguinte, você precisa decidir não viver a história, mas fazer a história. É uma decisão, irmão. Deus colocou essa igreja no novo patamar nessa série. Acredite em mim, em nome de Jesus. Deus está elevando o nível dessa igreja. E quando eu digo essa igreja, eu não digo pastor Eberson, porque eu não faço igreja sozinho. Eu estou dizendo você que faz parte da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Deus está nos colocando no novo nível, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, e a Bíblia diz aqui, agora sim, versículo 12, que Gideão estava escondido, até que o anjo aparece para ele. E quando o anjo de Deus aparece trazendo algo poderoso. Vamos ler. Então o anjo do Senhor apareceu em Gideão, e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga comigo isso: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu quero que você entenda alguns princípios de Deus aqui. Nesse primeiro versículo, ele é suficiente para a gente entender. Todas as vezes que Deus te entregar um chamado, Ele vai te dar duas coisas: presença de Deus e identidade. Fala comigo: presença de Deus e identidade. Como é que eu consigo acertar nas minhas decisões? Se eu estou vivendo o meu propósito em Deus, a certeza que eu tenho é que Ele estará comigo e Ele me dará identidade. Faz sentido o que eu estou falando para você? Gideão estava escondido, medroso, com medo de morrer dos midianitas. Mas quando o anjo de Deus aparece, a primeira coisa que ele fala para Gideão, eu quero falar para você é: o Senhor está com você. E essa é a certeza do nosso irmão. Se Deus está comigo, sucesso. Se Deus está com você, fica tranquilo, você está com a maioria. Já parou para pensar? Irmão, não existe nada maior do que Deus. Não existe ninguém igual a Deus. Não existe rei, não existe poder, não existe domínio que se compara àquele que está sentado sobre o trono, sobre o alto e sublime trono de glória. Não existe ninguém nessa terra maior do que o nosso Deus. Pois é, Ele está com você. Então, se Ele está com você, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esse primeiro passo, por isso que nós precisamos estar posicionados no centro da vontade de Deus, porque se eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho uma garantia: o Senhor está comigo, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Alguém pode dizer amém por isso? Então Deus está com você. A presença de Deus está com você. Me ajuda a pregar essa noite. Eu sei que está frio, e a primeira coisa que some no frio é a nossa voz. Então fala com alguém perto de você: o Senhor está com você. Tem gente que fala só no olho. Você tem que abrir a boca, irmão. Vamos lá, fala para quem está ao seu lado. O Senhor está com você. Pastor, está frio, tá bom, vou dar um desconto. Amém? E a segunda coisa que essa chave nesse versículo traz para nós é a identidade. Fala comigo: identidade. Olha o que a Bíblia diz nesse versículo. O anjo chega e fala: o Senhor está com você, guerreiro poderoso, ou poderoso guerreiro. O que é isso? É Deus afirmando e confirmando a identidade de Gideão. Então presta atenção, até esse encontro, a Bíblia diz que Gideão estava escondido com medo. Era um medroso, que dava desculpa. Quando o anjo aparece para ele, ele faz um monte de desculpa. Se o Senhor está comigo mesmo, por que a gente passou isso? Por que a gente passou aquilo? Porque a gente é bom em fazer perguntas para Deus. Irmão, você tem que parar de fazer perguntas para Deus e deixar que Ele faça para você. Amém? Então Gideão está lá, ele não sabe quem ele é, ele não sabe a força que ele tem, ele não sabe qual é a sua identidade, até que ele tem um encontro com Jesus.
E Jesus dá para ele a presença e identidade. Você não é um fugitivo, você não é fraco, você é forte, você é guerreiro, e ainda mais você é poderoso. Vai nessa força, Gideão, eu estou com você. O Espírito Santo nos dá identidade e propósito, irmão, em nome de Jesus. Você quer acertar nas suas decisões? Tenha o seu propósito claro no Senhor. E só tem como viver o propósito se esse propósito sair da boca de Deus, da palavra de Deus, não do que as pessoas falam de você. Tem gente que passa a vida inteira sem entender qual é o seu real propósito. Tem gente que passa muito tempo sem entender por que nasceu. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: eu amo descobrir propósitos. Eu amo isso, de verdade, amo de paixão. Quer descobrir o seu propósito? Cola comigo. Em pouquinho de tempo Deus vai me falar qual que é o seu propósito. Para mim foi muito claro, desde pequenininho, magrinho, aleluia. Eu sempre soube quem eu era, para que eu estava aqui na terra, qual era o meu propósito em Deus. Então isso guiou a minha vida, porque eu tinha identidade. Deus revelou para mim qual era a minha real identidade. Irmão, em nome de Jesus, chega de decidir pelo que as pessoas falam de você. Tem gente que acredita no que o outro fala, mas não tem coragem de parar e ouvir Deus falar sobre você. Os pensamentos de Deus sobre a sua vida são maiores, são melhores do que os seus. Amém? Quem dá a identidade para você é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Levante sua mão e diga assim: obrigado, Jesus, por ser o meu Pai. Quem está entendendo? Diga amém. Então nós temos aqui duas características desse versículo sobre o chamado que Gideão teve: presença e identidade. Presença e identidade. Presença e identidade. Eu lembro muito quando a gente foi abrir essa igreja, quando nós recebemos um convite. Eu estava igualzinho Gideão, escondido, medo da pandemia, nos meus esconderijos. Então o anjo de Deus me achou e me revelou: eu estou contigo. E me revelou, me lembrou: agora eu tenho para você uma nova identidade, pastor de uma igreja de crente. Aleluia. Essa igreja não parece igreja de crente, tem LED, é preta, mas a gente é crente quente. Amém? Aleluia. Quente de Jesus. Amém? Amém. Só as mulheres, amém? Amém. Só os homens, amém? Amém. Ah, tá. Aleluia. Mas eu não sabia, eu tinha, sabe assim, desconfiava que um dia eu ia ser um pastor. Mas quando eu recebi de Deus a palavra que Ele iria me levantar como um pastor nessa cidade, eu falei assim: se Deus está me enviando, se é Deus que está colocando em mim, é suficiente. Eu tenho tudo que eu preciso. Você está aqui hoje, num dos últimos cultos nesse lugar. Quem está com fé comigo, diga amém, em nome de Jesus. Então aproveita aqui o quanto você pode. Vai dar saudade. Essa esquina vai ficar com saudade desse povo barulhento. E todas as minhas decisões nessa igreja, desde quando eu virei pastor, foram direcionadas pelo propósito que Ele estabeleceu. A gente vai para Deus, está de acordo com o propósito que Ele tem para mim, para minha família, para minha vida. Então eu consigo tomar uma decisão certa, porque eu estou posicionado na minha identidade, e Deus está comigo. Você está comigo? Diga amém. Fala para alguém perto de você, me ajuda a pregar, vai. Fala assim: seu problema é que você insiste em decidir tudo sozinho. Vamos lá. Versículo 14. Porque aqui no versículo 14 a gente tem outro princípio fundamental para tomar boas decisões. A Bíblia diz: o Senhor, leia aí você, vai. 1, 2, 3. Amém? Olha isso. Deus chama Gideão, fala que vai estar com ele, revela a identidade, e aí vem a terceira chave. Fala comigo, terceira chave, o envio. Irmão, isso aqui é um princípio incrível de Deus para você prosperar nas suas decisões.
Então presta atenção, eu quero começar falando isso para você. Quem envia, paga a conta. Quem envia, paga a conta. Fala mais uma vez comigo isso. Quem envia, paga a conta. Há um poder de Deus pelo envio. Isso, irmão, é um princípio incrível que você precisa descobrir, você precisa começar a viver. Hoje pela manhã eu contei o testemunho de um menino daqui da igreja, que é o Júnior. Não sei se a André está aqui hoje, mas a Andresa está lá, o irmão da Andresa. Ele é bombeiro. Ele se especializou em mergulho. Ele é um dos melhores do estado em mergulhar e salvar pessoas. Só que ele, o Juninho, que é meu amigo de infância, ele pode fazer o seguinte. Imagina que ele fala assim, para a esposa dele: amor, eu vou lá para o Rio Grande do Sul, eu vou lá ajudar o povo, eu sei mergulhar, eu vou lá tentar salvar o máximo de pessoas que eu posso. Ele pode fazer isso? Sim ou não? Pode. Só que o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que decidir a rota, ele vai ter que comprar gasolina, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que fazer todo o rolê, ele vai ter que bancar toda a viagem, ele vai ter que pedir licença para o batalhão dele, porque quem é militar sabe que você não sai sem avisar, sem nada, é verdade ou não é? Mas ele pode. Ele tem habilidade? Ele tem amor no coração? Tem boa intenção? Só não tem uma coisa: envio. Olha a diferença. O governador ligou para eles: Juninho, se prepara, que eu estou te enviando para o Rio Grande do Sul. Eu vou dar o carro, eu vou dar a grana, eu vou dar comida, eu vou bancar vocês, segue as minhas ordens, quando você chegar eu vou te dar uma medalha. E foi isso que aconteceu. Ele foi na habilidade que ele tem, pelo amor que ele tem em salvar almas, pelo dom que ele tem, na identidade que ele tem, só que agora é diferente, embasado por um envio. Quem envia paga a conta. Quem está entendendo? Diga amém. Qual o problema? Que o diabo pegou isso, colocou em mente de pessoas religiosas, e transformamos o envio em um ato de manipulação, em um ato de controle, e as pessoas começaram a falar assim: não, você só vai se eu deixar. Se eu não deixar, você não vai. Aí a gente num conflito: poxa, mas Deus me mandou, Deus me enviou para pregar as pessoas. Não, mas Deus enviou como assim? O céu está fechado sobre você. Posso pregar isso aqui? Posso mesmo ou não? Irmão, presta atenção, há um poder de Deus, e isso precisa ser restaurado no seu coração, porque o envio é a maior beleza que Deus estabeleceu para a tomada de decisões. Quem envia garante o destino, quem envia está junto com você, não é controlar você, mas é dizer: eu estou junto com você. Quem está entendendo? Diga amém. Sabe, eu fui uma pessoa que tive um ministério itinerante uma época. Eu era cantor de banda, cantava banda de rock. O Amante está aqui. Nós viajamos para muitos lugares juntos. Desde que eu sou adolescente eu viajo para os lugares. Teve uma época que a gente só passava perrengue. Você lembra, Amante? Só perrengue. A gente ia para um lugar, cara, terrível. Chegava lá, viajava horas e horas, tocava uma música e ia embora. Era só treta, só coisa doida. Até que meu pai um dia falou assim: peraí, eu vou fazer uma oração para vocês. A partir de hoje, vocês só vão aonde Deus quiser que vocês estejam. Sabe o que se mudou na minha vida? Tudo. Nunca mais, irmão. Foi só bênção. Todos os lugares que eu fui, eu tinha essa palavra guardada dentro de mim: se eu estou indo, é porque Deus quer que eu esteja lá. E era uma bênção. Entendeu? Quem está entendendo? Há um poder do envio. Você precisa entender isso. Então, como é que eu consigo tomar decisões assertivas? Quem é que está te enviando? Vou trazer para a sua vida agora. Agora eu vou pegar pesado. Posso ou não? Casado que estão aqui, levanta sua mão. Quem tem certeza que é casado. Esse princípio é para todas as áreas da sua vida. Traz para o casamento para entender algo. Deus estabeleceu uma hierarquia. Não é para controle nem domínio, mas é para organizar a vida. Amém? Então o que Deus fala? Que Cristo é o cabeça da igreja. Fala bem forte assim: o pastor Eberson não é o cabeça da igreja Vitória. É Jesus. Está comigo? Diga amém. Eu não sou o dono da igreja, nem eu sou o patrão da igreja. Eu sou só um irmão seu numa missão diferente da sua, para guiar você, mas sou pior que você até. E é por isso que eu estou aqui, porque Deus usa quem não é para confundir o que é. Aleluia, eu gosto desse versículo. Aleluia.
Hoje eu estou sabor de mel, glória a Deus. Mas presta atenção nisso. Se Cristo é o cabeça da igreja, é porque existe algo para ser ordenado. Aí vem Jesus, vem o apóstolo Paulo e nos diz, olha, se Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do lar. Então qual que é o problema? As mulheres estão aqui, vem cá, amor. A Raik gosta de dar paulada, vem cá. É por isso, mulheres, que toda vez que você passa na frente e tenta decidir, mesmo estando certa, dá errado. Porque você está pulando o que Deus estabeleceu. E o pastor Eberson não é machista, nem feminista. Mas ele é a palavra de Deus. Aleluia. Ela que falou, não foi eu não. Ela poderia falar para você vários exemplos. Eu descobri isso e hoje eu reino lá em casa com isso. Brincadeira. Várias coisas do que ela decidiu. E eu falei assim, olha, não. E ela foi e fez, porque decidiu e deu errado, irmão. Mesmo tendo a razão, mesmo estando certo, mesmo tudo. Por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio. Então sua decisão precisa estar alinhada com os princípios de Deus. E aí a gente tem dois lados. Você tem a mulher, só para o casal agora, tá? Abre um parênteses para seminário de casal. Você tem do lado as mulheres que vão à frente, que geralmente mulher é para frente, vai mesmo para frente, vai decidindo tudo, vai fazendo tudo à frente do homem, o homem é preguiçoso, gosta. Aí decide tudo errado. E o homem faz o quê? É o homem que não se posiciona. Deixa a mulher decidir tudo. Por quê? Porque quem decide, paga a conta. Então presta atenção, irmão, escuta isso, que é um princípio de Deus. Eu tive o privilégio de crescer numa casa com pai e mãe presentes que eram pastores. E por mais errado que eles são também, imperfeitos, mas graças a Deus pela palavra de Deus, eu tive o privilégio de ver funcionar a palavra, na prática. E eu vi muitas vezes meu pai falar para mim assim, filho, vai, eu te envio. E cara, tudo dá certo. E eu com a minha mentalidade assim, eu vou porque meu pai me enviou. Alguém me enviou e eu posso decidir porque tem alguém me enviando. Gideão foi para a batalha, não foi na força dele. Deus falou para ele assim, eu estou te enviando. E se eu estou te enviando, não importa se é um exército de milhares, mesmo com 300, você vai vencer a batalha, porque eu que estou fazendo a provisão, é o que dou a palavra, é o que garanta a palavra, é o que garanta a promessa, e vai acontecer na sua vida. Alguém diga amém em nome de Jesus. Aleluia, é um princípio poderoso, irmão, desfrute disso. Então qual que é a beleza, pastor? Me fala para o meu casamento não acabar. Vou te falar. Mulheres, vocês têm a sabedoria, o diálogo, a conversa. O homem precisa dar a palavra, mas quem direciona é a esposa mesmo, não tem como. Lá em casa eu dou a última palavra. Estou indo, Raíssa, é minha última palavra, mas é minha. Mas é um time, irmão. Não é uma disputa, porque se você traz para a religião, sabe o que você faz? Não, eu falo, eu sou homem mesmo, aí eu decidi, pronto. Não, eu sou homem da casa, então, não é assim, irmão. É em amor, é em amor. Eu enxergo isso muito na minha vida. Sabe, não teve lugar nenhum, irmão, de verdade, escutei isso. Teve algum lugar, a mãe falou assim, não vai cantar lá não. Não teve. Eu já cantei em cada lugar, irmão, você não faz ideia. Que o mundo chama de lugar de demônio. Eu estava lá cantando de Jesus. Por quê? Porque não é a opinião do meu pai que importava, mas é a palavra de envio, debaixo de um princípio de Deus. E isso precisa libertar o seu coração em nome de Jesus. Você precisa entender que existe alguém que Deus estabeleceu para estar com você nas suas decisões, para que a sua decisão seja assertiva. É por isso que quando você quis namorar aquele cara e sua mãe falou assim, não, você namorou, o que deu? Errado. Não cutuca quem está do seu lado. Deus estabeleceu princípios, e nós precisamos levar esses princípios para a nossa vida. Gideão entendido um princípio, mas sabe, existe alguém também, pastor, não precisa de negócio não, você está falando, concordo. Então tá bom, então discute com Jesus. Porque o versículo que a gente mais ama de ler e falar em culto, o que é? Porque Deus amou
tanto o mundo, que entregou o seu único filho, porque Deus o enviou. Jesus não veio sozinho. Jesus não olhou para a terra e falou assim: eu acho que eu vou lá resolver essa parada, pai. Pai, você tem alguma ideia aí? Ele falou assim: não, filho, estou sem ideia, o que você acha? Não foi isso não. Jesus veio para a terra debaixo de um envio, e quando ele estava aqui, tudo o que ele fez não foi por vontade dele, foi vontade do Pai. A todo momento as obras de Jesus apontavam para o Pai, a todo momento ele falava assim: olha, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer, então a responsabilidade de dar certo não é minha, é do meu Pai que me enviou, então se ele me enviou agora, eu vos envio. E assim que ele fez com os discípulos, porque quem envia, paga a conta. Quem está entendendo? Diga amém. Então é um segredo de Deus. Você que é casal e família, há uns dias que eu e a Raíssa nós estamos orando junto com a nossa família em casa, para grandes decisões dessa igreja. Juntos nós pegamos nossas mãos, cada um tem uma opinião, até o Judá, carrinho, mas é uma opinião. O que você acha, Malu? Sim, o que você acha? Então, beleza, vamos deixar ajudar a decidir. Mas em amor, irmão, nós enviamos uns aos outros. Eu nunca venho para essa igreja pregar. Eu estou aqui pregando, já sou um cara barbudo, tirei a barba, parece mais novo, mas eu tenho barba grande, sou homem. Eu venho aqui para essa igreja. Você que está desconfiando desse pastor sem barba. Tem gente que vem para a igreja e fala assim: quem que é o pastor? A última pessoa que ele acha que é o pastor sou eu. Normal, amém, glória a Deus. Mas eu nunca venho pregar, eu te mostro meu celular. Todos os domingos tem uma mensagem do Samuel: filho, eu te abençoo, seja uma bênção, Deus abençoe você. Atenção, pai Samuel? Oxe, essa mídia profética, aleluia. Deus me abençoe por causa disso, porque tem alguém que está por mim, não está falando assim: não vai não deixa você ir, não é isso, irmão. Mas assim, olha, vai nessa força. Então eu chego com projetos pro meu pai: pai, esse é o projeto. Eu falo assim: filho, vai para cima, estou com você, é isso que Deus falou com você, então eu estou contigo, vai nessa graça, vai nessa paz. Ou seja, se ele me mandou para cá, ele tem que pagar a conta, avisa ele lá, por favor. Quer dizer, diga amém? Amém. Há um poder de Deus nisso. Olha o seu irmão, fala assim: você nem imaginava que o pastor Eberson está contando tudo para você que acontece na sua casa. E agora, é uma coisa tão interessante, porque nessa palavra eu descobri algo tão poderoso, irmão, porque a maioria das guerras que nós enfrentamos, elas não são contra as pessoas. Olha o que a Bíblia diz no verso 16 do capítulo 6. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quantos homens? Mas espera aí, a Bíblia não diz que era como a areia da praia? Então, olha o que Deus está falando para Gideão: você vai para essa guerra, Gideão, eu estou com você, e você vai derrotar eles como se fossem um só. Então, quando eu meditava nessa palavra, eu percebi algo de Deus para a gente. Deus falou assim: olha, filho, a guerra de Gideão não era contra Midian, não era contra os midianitas, até porque essa guerra eu já tinha vencido por ele. A guerra que Gideão estava enfrentando era com um homem só, ele mesmo. E aqui está algo que precisa ser desatado nas nossas vidas, porque a maior guerra que nós enfrentamos é conosco, é dentro de nós, é você contra você, é você na Igreja Vitória, num culto de domingo, lutando contra você de ontem, sem Jesus. É você tentando vencer a frustração, a traição do seu velho homem. Então tem muita gente que tem promessas grandiosas de Deus, mas estão perdendo batalhas, não é nem com o diabo, não é nem com as pessoas, mas é com eles mesmos.
ele mesmo está sabotando a promessa que Deus tem para ele. Quer dizer, diga amém. Então Gideão precisava vencer uma batalha contra um homem só, ele mesmo. Ele se enxergava o menor, ele se enxergava o pior, mas Deus olhava para ele e falava: você é guerreiro, você é forte e você tem força. Olha como Deus enxerga você, meu irmão. Para de falar que você não aguenta mais, que você está sem força. Para de falar que para você acabou, irmão. Deus está aqui para te dizer: você é forte no Senhor. E se Ele é a sua força, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Levanta sua mão direita e diga: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, que me fortalece. Diga mais uma vez: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, que me fortalece. E olha que interessante isso, quando a gente vai para o capítulo 7, a gente descobre outro princípio. Olha isso, capítulo 7, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz, irmão, porque isso aqui parece que não é verdade. No dia da batalha, olha o que Deus falou com Gideão. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou... NVT, por favor. Desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Desde o começo, Deus está falando para Gideão: olha, vai porque eu já entreguei nas suas mãos. Vai porque eu já resolvi a parada. Se levanta e vai porque eu já resolvi. Se levanta e vai porque vai nessa força, eu estou com você. Deus já tinha vencido a batalha, sim ou não? Mas Gideão precisava ir. Presta atenção, irmão. Deus já te abençoou. Vou dizer mais uma vez: Deus já te abençoou. Deus já te restaurou. Deus já te curou. Ele já fez. Ele já resolveu. Você que precisa saber disso. É você que precisa ter a ciência disso. Mas qual é o problema, pastor? O problema é que o medo tampa os nossos olhos. O medo tampa os nossos ouvidos. Então Gideão está frente a uma batalha que realmente dá medo, irmão. 300 contra milhares. Eu não julgo Gideão. Dá medo. Mas eu disse, eu já entreguei. Você precisa acreditar na palavra de Deus, ela não é mentirosa. Jesus não é um personagem que a gente estuda, mas Ele é uma pessoa com a qual a gente se relaciona. Ele é real. É muito além do que a religião mostrou para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo estará conosco todos os dias e nos ensinaria tudo aqui na terra. Ele que nos consola, Ele que é o nosso melhor amigo, Ele que está do nosso lado, Ele que é o nosso consolador. Então não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando. Talvez você está aqui hoje, tudo que você tem é 300 coisas dentro de você, contra milhares fora de você, e você não sabe como vencer. Deus manda dizer para você: você já venceu. Você não vai vencer. Você já venceu. Deus já fez. Antes de você pisar nesse ano, Deus já liberou a palavra. 2024, o ano de restauração das famílias. 2024, o ano de avivamento nas famílias. 2024, o ano mais incrível da nossa vida. Ele já estabeleceu, já está estabelecido. Todos os nossos dias já foram escritos no livro do Senhor. E Ele sonda e conhece o nosso caminhar. Sabe, você ainda não sabe, mas o diabo sabe. E é por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que a luta é tão grande com você, porque o diabo sabe mais do seu potencial do que você mesmo. Então olha isso, irmão. Versículo 10. Gideão estava indo para a batalha e Deus falou assim: vai lá que eu já te dei a vitória, mas se você tem medo ainda, eu já te entreguei, mas se você ainda tem medo, desce até o acampamento com o seu servo Purá. Versículo 11. Ouça o que os seus inimigos midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Que isso? Deus está mandando eu ouvir e receber coragem do meu inimigo? Pois é, às vezes Deus vai fazer isso com você. Aquilo que mais te persegue pode estar revelando o seu propósito. A sua maior dor pode estar escondendo o seu propósito.
Eu enfrentei a maior crise de pânico, irmão, e ansiedade, e eu fiz todas as perguntas que Gideão fez para Deus. Deus, por que eu estou passando isso? Eu não precisava disso. Por que está acontecendo isso comigo? Mal eu sabia que aquela dor, na verdade, estava escondendo o meu maior propósito de ser um pastor numa igreja em Campo Grande, numa época que as pessoas estão totalmente perdidas em depressões, ansiedades, para olhar para elas e declarar: do mesmo jeito que Deus me curou, vai curar você. Deus já resolveu. Aquilo que você veio buscar aqui, Deus já fez. Deus já fez. Mas às vezes você tem que escutar o inimigo. E olha isso, versículo 11. A Bíblia diz que Gideão foi. Versículo 12. Olha o tamanho do exército. O exército de Midian, lá dos povos lá, cobria um vale como uma nuvem de gafanhotos. Os seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão, cadê? Eu vou fazer um teatro. Vem cá você vai ser Purá. Sobe aqui em cima, Purá. Eu sou Gideão. Guina, você levanta. Mande, você vai lá com Guina. Às vezes eu faço teatro, amém? Vou ensinar isso aqui. Gideão e Purá, os dois com medo. E os inimigos lá. E Deus manda ele ir lá nos inimigos ouvir o que eles estão falando. Vamos? Vai você na frente. Você vai, eu vou. E o medo? Olha o tamanho do cara, mano. 60 de bíceps, tá maluco? Olha o tamanho da barba do outro. Os caras com medo, velho. Na surdina. E os caras conversando lá, o cara estava meio que dormindo, acordando, tal, sonhando, e ele com medo. E Gideão se aproximando, olha o que a Bíblia diz, no exato momento. Fala comigo, exato momento. Escuta isso, irmão, no exato momento. O que Deus tem para você é no exato momento, no tempo de Deus. Para de lutar naquilo que você pensa que é no seu tempo, no tempo do que você quer. As coisas funcionam no tempo que Deus quer. Há um tempo certo para todas as coisas. Mas pastor, ainda está doendo. Fica tranquilo que Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já fez, Ele já te redimiu, Ele já te salvou, Ele já te abençoou. Ele é o Deus do ontem e do hoje, para sempre o mesmo. Aleluia. Vem cá, você fugiu por quê, Purá? Já está fugindo, cara. E a Bíblia diz que ele vem, tá, os dois estão com medo, eles começam a parar para ouvir o que os dois estavam falando. Aí um fala para ele: tive um sonho, no qual um pão... Lendo esse daqui, não estou enxergando. Tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então, bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. Rapaz, o sonho só pode significar uma coisa. É a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus o entregou todo o exército nas mãos dele. Bora correr. Esse é você depois desse culto. As pessoas estão falando de você. Comece a glorificar, porque o inimigo sabe do seu potencial e ele não pode parar você. Aleluia! Aleluia! Deus vai usar o próprio inimigo para falar quem você é. Deu um sonho para o inimigo, para Gideão ouvir e entender. Agora eu entendi. Só tem um detalhe que esse versículo carrega que ninguém presta atenção. O sonho falava assim, olha, deve ser, estava com medo, cara, né? O Mandy não falou direito, estava com medo. Deve ser a espada de Gideão. Só que a Bíblia diz que Gideão não foi para a guerra com espada. Quando Deus chama Gideão, manda ir com 300 homens, sem espada, só com um chofar e uma tocha. Tem guerras que você não precisa guerrear. Deus vai guerrear por você. Vou dizer mais uma vez. Tem guerra que você não precisa pegar na espada, irmão. É Deus que vai fazer. Precisa aprender isso.
dia que eu fiz essa canção, eu vim para a igreja para guerrear. Falei para a Raíssa, amor, vai para a casa da sogra, que ela vai cuidar de vocês, das crianças. Peguei um colchão, vim para a igreja, montei as coisas de estúdio aqui na igreja. Falei assim, eu vou guerrear a noite inteira. Pintei meu rosto assim de preto. Estava pronto para a guerra. Peguei, ajoelhei e falei assim, agora vem. Eu coloco na minha cabeça o capacete da salvação. Comecei assim já. Então Deus me disse, por que você quer guerrear? Eu já fiz, Eberson. Eu não quero espada, eu quero chofar. Então sabe o que eu fiz? Eu larguei, deixei de lado o colchão, peguei meu violão e falei assim, então tá, Deus, de fato eu não tenho uma espada, mas eu tenho um violão. Comecei a escrever essa canção que fala sobre isso, sobre mesmo que meus pés falhem por causa do medo, as mãos de Jesus nunca falharão. Não importa onde eu esteja, dentro do barco ou andando sobre as águas, se Deus está comigo, as mãos dele me levantarão. Essa canção surgiu, uma canção profética para um tempo novo, nos levará para um templo novo, para que a gente nunca esqueça, para onde Deus nos levará, não é a nossa força que faz a gente andar, porque a nossa força deixa a gente dentro do barco, mas é a palavra de Deus, que nos faz caminhar, mesmo em meio a tempestades. Então eu escrevi assim, dos meus medos, a sua graça me fez uma estrada. Porque eu comecei a pensar em todos os homens de Deus na Bíblia que tiveram que tomar decisões seríssimas. Como Pedro, quando estava numa tempestade, ele decidiu andar sobre as águas. Águas que há algum tempo eram um medo dele. Então aquilo que era tempestade, que estava trazendo medo para ele, sabe o que Deus fez? Uma estrada, para ele caminhar sobre a tempestade. E esse é você nesse ano, caminhando sobre os seus medos, caminhando sobre os seus problemas, caminhando sobre as suas lutas, não na sua força, porque na sua força você já está, parece até que derrotado, parece que não tem mais saída, parece que não tem mais nada, não tem como resolver, mas na força de Yeshua, o Rei dos Reis, que tem um braço forte, onipotente, que não conhece a derrota, que só conhece o triunfo, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que está sentado no mais alto lugar, aquele qual o nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que tem um amor que nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar desse amor, que nos faz levantar mesmo afogando. Deus está aqui nesse lugar, feche os seus olhos. Qual é a decisão que você precisa tomar? Por mais difícil que seja essa decisão, haverão outras. Enquanto estivermos aqui na terra, nós precisaremos decidir muitas vezes. A minha oração é que o Espírito Santo nos ensine a tomar decisões, não da nossa vontade, mas a vontade dEle, não longe dEle, mas pertinho dEle, no centro da vontade de Deus. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus.